Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós vamos fazer a lição de número 5 do livro Tesouros Libertadores. É um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. O tema de hoje, ele tem, assim, um cunho muito especial. Marcado também, eu vejo, pela data de hoje, né? Hoje é 31 de dezembro de 2020. Daqui a algumas horas a gente já vai ter adentrado na contagem humana para o ano de 2021. E 2020 foi um ano assim singular, né? Um ano que a gente experienciou talvez coisas inimagináveis para o nosso pensamento e para a nossa percepção. Mas é importante refletirmos que o ano de 2020 ele não veio só marcado por dores, apesar de termos vivido muitas delas, né, ao longo aí desse período todo, de março até agora. Mas também foi marcado por ser um ano de aprendizado, por ser um ano voltado para a descoberta de nós próprios. Nós nos tornamos mais resilientes, nós nos aproximamos mais das pessoas, nós estivemos mais próximos da nossa família, nos tornamos mais seletivos, né? Estabelecemos prioridades, coisas que são importantes na nossa vida, nesse processo de evolução, de transformação moral. Quando a pandemia nos colocou dentro de casa e que nós nos sentimos presos, né, no espaço físico do lar, ao mesmo tempo essa pandemia nos colocou para dentro de nós próprios, porque nós tivemos que lidar com as nossas emoções, com as nossas expectativas, lidar com ansiedade, com temor, né, com o desconhecido. A compreensão da magnitude de Deus se tornou mais clara para todos nós. Sonhos tiveram que ser revistos, reflexões retomadas, projetos importantes que estavam apenas nas nossas ideias foram retomados, foram recalculados, reconstruídos. Então a gente conseguiu, sabe, meus irmãos, de certo modo, trilhar um caminho de mais descoberta. E é essa conduta que realmente nós devemos ter ante as dificuldades, é de enxergar as possibilidades de aprendizado que a vida nos traz e pautar as nossas reflexões nessa visão de crescimento, de melhoramento e do não abandono de Deus, porque nós não estivemos em momento algum longe da proteção e do amparo de Deus, que tudo olha, que tudo observa, que tudo zela. E Jesus, que é o representante de Deus na terra, nosso irmão querido, que jamais nos desampara e que nos disse que não estaria sossegado enquanto tivesse um de nós em sofrimento na terra. Então, Jesus está o tempo todo ao nosso lado. E quando chega agora essa virada de 2020 para 2021, até isso serviu para a gente repensar, porque quantas coisas fúteis, né? Quantas coisas desnecessárias, quantos padrões de comportamento repetidos ano a ano, superstições, crendices, quantas coisas, num momento como esse, em que a vida física
se torna prioridade, em que a saúde física se torna prioridade, faz-nos repensar uma série de coisas. E a gente entende que outras tantas coisas que alimentávamos e que buscávamos, na verdade, não tem valor algum. Então, saber estabelecer prioridades para nós se tornou um ponto importante. E essa verticalização dos nossos ideais para com Deus. Pensar dessa proximidade para com Deus. Ser grato por tudo que nos aconteceu, por tudo que nós vivemos, de tudo que fomos poupados. Isso passou a ser uma parte importante da nossa vida, da gente se preocupar com o próximo, né? do vizinho que está à nossa direita, à nossa esquerda, desse distanciamento físico, mas que ao mesmo tempo nos colocou tão próximos, porque nós passamos a nos preocupar se o outro estava bem, se estava tudo bem junto com as pessoas que são amadas, que são nossos amigos, que são nossos queridos, mas também não passamos indiferentes à dor do desconhecido, dessas milhares de pessoas que viveram a dor da perda de um ente querido, que viveram aí o abandono das políticas públicas e se viram então à mercê do amparo de Deus para a cura que era desejada. A gente também não passou indiferente a isso. Então foi um momento, um ano de 2020 que buscou dentro de nós valores que já estão em nós latente por essa origem nossa que é divina e que precisam ser retomados, repensados. Então a gente começa um 2021 modificados interiormente, renovados em muitos valores importantes para nós. Por outro lado, a gente precisa começar um 2021 com esperança. E a esperança racional, não a infantil de que quer que a vida nos responda segundo as nossas vontades. Não é dessa esperança, mas da esperança de quem acredita e confia no amparo de Deus, que seja lá o que vier em 2021, nós estaremos sob a tutela dos bons espíritos, mensageiros de Deus, que nos acolhem, que nos amparam, que vêm ao nosso socorro. Então é importante a gente iniciar um 2021 com esperança, alimentando bons pensamentos, com alegria no coração, com a disposição para a vida, para construir coisas novas, estabelecer projetos positivos para nós, de saúde física, de saúde moral, de saúde espiritual. É importante começar o ano assim, né? E essa lição de hoje, eu acho que ela tem tudo a ver com isso, porque a lição, eu não sei se eu falei o número, é a lição 5, o título é o Reino de Deus. Olha, se nós não estamos nesse processo, se tudo que vem para nós, os processos reencarnatórios, né, as situações vividas por nós, inclusive essa de 2020, elas vêm para que a gente possa cada vez mais instituir o Reino de Deus nos nossos corações. Então essa lição de hoje tem tudo a ver. E aí a Joana, ela começa a falar aqui do período da cultura dos judeus, entendendo-se como o povo escolhido para a implantação do reino de Deus, mas ela coloca do quanto isso foi distorcido pela ignorância ainda vigente na época, né, deles se sentirem selecionados e estabelecerem entre eles e os demais povos
uma distinção que gerou a separação, a exclusão, que gerou um comportamento aviltante, com base na violência. Porque Moisés, ele traz para a época, para o desenvolvimento moral dos espíritos reencarnados naquela época, a crença no único Deus. Os 10 mandamentos vêm instituir uma norma de conduta de melhoramento da humanidade, de crescimento da humanidade. Acirrados, então, os desejos movidos aí pelo orgulho, eles estabeleceram uma segregação. Então, até entre eles mesmos, aquele que não cumprisse o que estava descrito na lei, era para eles excluídos e mereceriam o julgamento das leis severas instituídas na época. E aí a gente vai ter, com a vinda de Jesus, um outro entendimento do reino de Deus. Porque Jesus, ele não vem para separar, Jesus vem para unir. Então Joana vai falar isso para nós hoje, ela vai relembrar o Sermão da Montanha, que é a norma de conduta moral mais clara, mais precisa, dita e vivida por Jesus. Então ela começa falando desse momento ainda, das divisões. Ela diz assim: a cultura judaica estabeleceu, baseada nas escrituras antigas, que o reino de Deus era reservado a Israel, desde que os seus filhos pautassem a conduta na irrestrita observância das leis, repudiassem todos aqueles que a não respeitassem e os condenassem, mesmo que mediante o ódio, a segregação e o desprezo total. Então Joana está colocando aqui de um momento, quer dizer, estabelece-se uma norma de conduta, uma regra de conduta, e tudo muito exacerbado, tudo muito sem medida, sem racionalidade, né? Falta mesmo dessa compreensão do que seria verdadeiramente o reino de Deus. Ela fala que desse modo, né, aqueles que eram tidos como pecadores, ou seja, aqueles que não seguiam o que estava descrito na lei, segundo a compreensão deles, né, eram tidos como pecadores, por se permitirem uma conduta incompatível com os livros sagrados. Esses impuros, então, deveriam ser perseguidos de forma inclemente, submetendo-os ao jugo da crueldade, sem o menor sentimento de humanidade ou de compaixão. Então, Joana vai colocar para nós, por que ela cita isso, né? Porque a Joana quer dizer para nós do processo de evolução, quer dizer, a que todos nós estamos submetidos, a humanidade está submetida, né? O planeta ele avança à medida em que todos nós vamos nos apropriando das leis morais e a gente vai caminhando nesse momento de construção de uma nova identidade. E então Joana vai dizer que naquela época ainda não se entendia o reino de Deus como base angular do trabalho de amor e de fraternidade. E que era uma conduta ainda muito pautada naquilo que era visível, né? Naquilo que era da aparência. Então, Joana coloca que quem não comungasse ali dessas ideias, né, da cultura da época,
de seguir isso com rigor, né, era maldito e era levado mesmo à violência, à morte, né? Eles eram considerados verdugos, né, desses infelizes. Então eles não tinham qualquer sentimento de piedade ou de misericórdia, a liberdade de pensar, de decidir, né? Não tinha mesmo. Moisés vem numa linguagem de muita rigidez, mas ao mesmo tempo uma linguagem tida necessária para o momento evolutivo da humanidade. Então, para alguns reencarnados na época, a construção, ainda mesmo que equivocada, desses valores ainda era um ponto de evolução, de crescimento. E aí ela continua dizendo assim, ó, desse modo, eles dividiram o povo em nós e os outros, os herdeiros do reino, e aqueles que deveriam ser reduzidos a ilotas, abandonados à própria sorte. Então essa segregação é que Joana está colocando aqui, né? Como pensar na instituição do reino de Deus, segregando, não abrindo a oportunidade para todos, né? Para que as pessoas pudessem pensar e refletir, instituir pelas bases do amor aquilo que era de crescimento. E ela continua assim, em retribuição a essa fidelidade ferrenha, na qual demonstravam o seu amor a Deus, porque a gente não pode desconsiderar isso, né? Era da parte deles uma fidelidade a Deus, mas com uma cultura ainda muito pautada na violência. Então, Joana coloca em retribuição a isso, né, o que eles acreditavam, né? É importante pensar nisso, o que o povo judeu acreditava. Em retribuição a essa fidelidade, na qual demonstravam o seu amor a Deus, Deus, enviaria o Messias, que os libertaria de qualquer jugo e lhes concederia a plenitude. Aos outros estava reservada a condenação e o aniquilamento, porque era um povo também sofrido, né? Vítima aí de escravização política, né? Dos desmandos, né? Daqueles que queriam fazê-los escravos. Então, a gente vê também que no fundo do coração deles, a cultura criada ali era uma cultura de que era necessário fazer a observância irrestrita da lei, dentro da compreensão que eles tinham, e que eles seriam agraciados com a vinda do Messias. Mas a compreensão do Messias era do Messias que viria libertá-los, né? Talvez naquela mesma linha de violência com a qual eles estavam acostumados a ganhar os espaços que eles sentiam necessidade de ter. Então, eles entendiam que o Messias viria assim também, para libertá-los. Ora, mas Jesus, porque aí Joana vem e fala assim, mas para Jesus, ela continua, o reino de Deus é lavrado no comportamento amoroso em relação aos infelizes e rejeitados, aos que padeciam a crueldade e a servidão. Por isso, sempre os privilegiava, fazendo refeições com meretrizes, com ébrios, com ladrões, convivendo e auxiliando-os nas suas necessidades. O que a vinda do mestre vem despontar uma nova compreensão para isso, né? Como que seria
o reino de Deus instituído nos nossos corações. Não seria pela violência, não seria pela segregação. A observância das leis estava muito mais no sentimento, no coração, do que na escritura. Estaria muito mais na prática do que da leitura, da observância das palavras. Então Jesus, ele vem com uma proposta realmente libertadora, né? De libertação mesmo. Não da forma como o entendiam o povo da época, né? É importante a gente pensar isso. Ela coloca assim: para Israel, o reino de Deus caracterizava-se pelo poder temporal, os privilegiados durante a existência física, a glória momentânea e enganosa. Para Jesus, os outros, aqueles que eram desditosos, estes sim, seriam os herdeiros da plenitude. Em razão dessa visão superior, ele apresentou o Sermão da Montanha, que se tornou o mais admirável código de ética e de moral conhecido até hoje. Ele evitou a prevalência da dualidade nós e os outros. Demonstrou que Deus é o genitor de toda a humanidade. Olha como que Jesus vem. Na verdade, Jesus, ele não vem desdizer a lei de Moisés. Jesus vem dar sentido àquelas palavras. Os equívocos cometidos pelo erro da interpretação, pela não compreensão, né, que era natural. Não teria como, né, a cultura judaica se comportar de uma outra forma, né, se ser construída de uma outra forma, porque Jesus ainda não tinha vindo. E é com Jesus que nasce no nosso vocabulário as palavras que expressam as virtudes, construídas pelo amor verdadeiro, pela fraternidade, pela compaixão, avessa a olho por olho, dente por dente, baseada no amor e no perdão incondicional, em dar ao outro a oportunidade de recomeçar, a nos entendermos como irmãos falíveis, capazes de cometer erros, mas também tendo as oportunidades de crescimento, de melhora. É muito lindo quando a gente pensa sobre isso, né? E eu queria lembrar com vocês que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a entrada de Jesus em Jerusalém, né, que Jesus vem de Jericó para Jerusalém e repousa ao cair da noite. Então vou ler para vocês aqui, ó, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado, foi percebido por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos traços de formosa originalidade de Jesus e pelo seu olhar lúcido e profundo. Imagina, né? Porque Jesus irradiava
virtude, né, meus irmãos? De Jesus emanava virtude. Então não era como não percebê-lo, como não notá-lo, né? Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, aproximou-se do desconhecido, de Jesus no caso, e dirigiu-lhe a palavra com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? E Jesus respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa tua difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? E Jesus disse: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu Jesus com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda a parte da terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Olha isso, meus irmãos. Olha isso. A gente percebe um diálogo de Jesus que falava de coisas que aquele homem jamais entenderia. E a sua visão acanhada tenta tornar a instituição do reino de Deus como uma coisa banal, impossível. E quando Jesus fala do sentimento e da boa vontade, a gente precisa entender essas observações, porque o reino de Deus, que está gravado na nossa consciência, que é o que está na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Essa lei que nos fala do amor, das virtudes, desse reino de Deus que deverá ser gravado por nós próprios no nosso coração. Por isso que Jesus fala de sentimento e de boa vontade. Por quê?
As bases dessa estrutura estão no nosso sentimento. São os nossos sentimentos que a gente tem que revisitar. O que a gente sente precisa ser repensado. Por isso que eu falei no início do ano de 2020, que talvez a gente não tivesse ao longo da nossa vida parado tanto para pensar nos nossos sentimentos, que eles efervesceram, né? Fervilharam, e a gente começou a ter que ponderar, refletir sobre nós próprios, né? Sobre as nossas expectativas de vida e tudo mais. Então, você pega essa estrutura do texto do Evangelho que nos coloca diante de uma vida aberta à transformação moral. Quando Joana fala aqui sobre o Sermão da Montanha, e ela fala que se tornou admirável código de ética e de moral conhecido até hoje, a gente pega ali o Evangelho e começa a estudar as bem-aventuranças, a gente vai perceber, né, meus irmãos, que Jesus falava para os oprimidos. A mensagem do Cristo era para todos. Entretanto, Jesus sabia que a humanidade estava marcada pela dor, pela indiferença, pelos desmandos. E a mensagem do Cristo era de consolação. Era de alegria, de esperança, de luz. Era do entendimento, do despontar dessa imortalidade, do espírito imortal que tramita pela vida física, experienciando situações que serão para ele, se bem vividas, libertadoras. Então, quando o povo judeu entendia que, seguindo as leis, na rigidez, Deus enviaria o Messias que os libertaria, isso era verdade. Eles só não entendiam como que essa libertação se daria. Porque nós somos escravos e senhores de nós próprios. Nós nos escravizamos a nós próprios. Porque imputamos à nossa vida valores que são extremamente transitórios. E quanto mais distante estivermos das coisas espirituais, mais escravizaremos as oportunidades que a vida nos traz de crescimento, de melhoramento. Porque estaremos com o pensamento voltado para aquilo que não é verdadeiro. É muito claro nesse diálogo que eu li para vocês aqui, o distanciamento, né? Anos-luz de distância de Jesus para Hanã. Ele não compreendia absolutamente nada. E motivado pelo orgulho, ele só foi sendo debochado, irônico, porque ele não entendia do que Jesus dizia, como ninguém entendeu. E é por isso que Jesus pede na cruz perdão por todos aqueles reencarnados ali, naquele momento, porque Jesus sabia que todas aquelas ações decorriam do desconhecimento. E quando eu digo desconhecimento, não é só da letra, não é só da escritura, é dessa lei de Deus,
gravada na nossa consciência. Uma consciência ainda não desperta para essas coisas. Então, olha como que isso é importante a gente refletir. Do mesma forma que Hanan está em relação a Jesus, somos nós em relação a ele. Então a gente ainda não compreende que escolha nós devemos fazer. A gente ainda não compreende que ao estarmos próximos de Jesus, a vida se tornará mais branda, mais fácil de ser vivida. Distante dele é que as coisas ficarão muito difíceis para nós. Mas com Jesus tudo é possível, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do apóstolo Paulo. E é verdade, não é? Olha a transformação de Paulo. Olha como que Paulo era acirrado ao Velho Testamento. Olha como que para Paulo a observância da lei era um negócio assim essencial, primordial. Ele era doutor da lei. Olha como essa cultura do Velho Testamento, né? Olha o que Paulo submetia aos outros que não seguiam as Escrituras. É disso que a Joana está falando. Mas é neste homem que Jesus entrega a tarefa de transformação, de divulgação da tua mensagem. Olha que lindo isso. Não é, meus irmãos? O processo de mudança, ele se opera. A gente nem se dá conta, mas ele se opera. Joana continua assim. Foram o orgulho e a prepotência dos maus que dividiram a sociedade em classes, em castas e que ainda perduram até hoje. Mesmo que em alguns lugares não mais se encontrem nos códigos legais, permanecem nos comportamentos tiranos, nos relacionamentos vazios de elevação, nos infelizes preconceitos. Joana fala que a sociedade ainda é marcada por segregação. A sociedade ainda é marcada por uma divisão de classes. Ainda há quem se perceba melhor que o outro. Há quem ainda se deixe mover pelo orgulho, pela vaidade, pelo poder que a materialidade dá, fruto do dinheiro, né, dessa coisa toda, e ainda se acha melhor do que o outro. E há ainda os que nada tem, mas ainda tem tão marcado na sua história moral, né, ainda extremamente primitiva, o orgulho, que mesmo não tendo nada, ainda humilha aqueles que estão próximos a si. Olha como que é muito ainda que a gente precisa conquistar de elevação e de construção no bem. Joana diz assim: Jesus se fez a ponte entre as duas bordas do abismo estabelecido pela ignorância e demonstrou que são os enfermos que necessitam de assistência especializada e os que padecem de carências que devem tê-las preenchidas pela substância sublime do amor. Jesus vem agregar, Jesus vem reunir, Jesus vem dizer que se a gente
se encontra numa situação melhor que o outro, estendamos a mão para o outro. É preciso auxiliar aquele que está caído. É preciso disseminar o amor a todos os cantos, né? E aí Joana continua: ainda hoje, embora a evolução dos processos sociológicos e legais enxameiam em toda parte os outros, aqueles que não merecem qualquer consideração e devem ficar desprezados em exclusão. A gente ainda vive isso. Quantas pessoas não têm nem assistência básica dentro de casa, não tem nem saneamento básico, não tem o que comer, vive na total ignorância, na total pobreza, vítimas da violência, vítima dos interesses mesquinhos. É triste ainda de perceber isso, como que nós estamos distantes da compaixão, como que nós estamos distantes do amor que Jesus nos ensinou. As atitudes que se lhe opõem desencadeiam, ou seja, que se lhe opõe a esse amor que Jesus falou, desencadeiam os graves transtornos que assolam a sociedade contemporânea, tais como a depressão, os distúrbios do pânico, as frustrações, as somatizações, os infortúnios. A Joana fala que essas doenças todas decorrentes dessa sociedade atual são todas doenças do espírito. A doença está no espírito, que ainda não se encontrou diante da vida, que não se encontrou diante de si, que não encontrou a Deus, que não criou com Jesus um elo de união e de verdadeira prática do amor ensinado por Ele. Então, vivendo um vazio existencial, uma vida sem sentido, uma vida mecânica, pautada na tristeza, na apatia, na ociosidade, se entregam aos processos depreciativos de si próprios, sofrendo as dores da alma a se manifestar em desequilíbrio de toda a ordem. Joana está dizendo de novo para nós aqui, de uma sociedade em que o reino de Deus ainda não está instituído no coração, porque aquele que já o tem instituído resplandece de amor e de esperança. Não é que não vai viver as dificuldades da vida, vai viver tudo que tiver que viver, né? Tudo que precisar passar, mas se sentirá acolhido, não se sentirá desamparado, nem sozinho, nem vazio. Ela continua: o amor que se irradia da palavra e vivência de Jesus é o único antídoto para esse terrível mal. Quando o ser humano se permitir agasalhar as bem-aventuranças no comportamento, harmonizar-se-á, tornar-se-á harmonizador dos outros. Trabalhará em favor da união, preenchendo o abismo da separação com os gestos de bondade, de ações benéficas e de caridade. A gente lê essas coisas assim e fica pensando, puxa vida, né? Quando é que nós conseguiremos compartilhar disso? Dessas alegrias, dessa paz. A gente ainda se debate por rebeldia, por indiferença.
Não é, meus irmãos? Ela diz assim: todo aquele, portanto, que trava contato com a mensagem sublime do Mestre, dispõe de um tesouro de valor incalculável, que, aplicado como se deve, rende juros de paz e de bênçãos especiais. O reino de Deus, ele informou, está no coração. É necessário buscá-lo de imediato, a fim de o viver intensamente e, desse modo, transformar a existência numa jornada exitosa. Israel havia estabelecido um reino dividido pelo orgulho vão, enquanto Jesus reuniu mediante a soberana argamassa da fraternidade que deve viger entre todos os filhos do mesmo Pai. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos gravar nos nossos corações essa mensagem do Cristo, que é uma mensagem de amor, é uma mensagem de libertação, de alegria, de esperança, que nós possamos aliar a razão e o sentimento, entendendo que a lei de Deus está em nossa consciência e o reino de Deus no nosso coração. É preciso instituir o amor e a fraternidade no nosso coração. Que 2021 chegue para nós aí, trazendo as oportunidades, que nós possamos aproveitar dos dias de 2021, renovados na fé, mas principalmente na esperança, na alegria. Acendamos as luzes da alegria e da gratidão no nosso coração. Encontremos a Jesus no silêncio da oração. Peçamos uns pelos outros. Busquemos a verticalização das nossas ideias com o Cristo. Pensemos na fluidez dessas energias, que possamos ser portadores da mensagem do Cristo, aonde quer que nós formos chamados a servir. Muita paz em vossos corações. Ano que vem a gente se vê, né? Na próxima quinta-feira. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e que essa noite seja no seu lar de muita paz e alegria. Vamos abrir espaço para Jesus no nosso coração e nas nossas comemorações. Muita luz.